Resolvendo questões de antihipertensivos. Esse exercício que eu preparei, ele serve para residências, para concursos, para você estudar para sua prova na universidade, que é um exercício bem amplo, vai contemplar ali várias questões das mais diversas classes de antihipertensivos. Eu separei 20 questões que eu vou comentar alternativa por alternativa, que ao final do exercício, com certeza, você terá mais segurança para responder questões de antihipertensivos ou até mesmo conversar sobre antihipertensivo, ministrar aula sobre antihipertensivo, porque está bem completo o exercício, as questões que eu separei. Então, já aproveita, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, já comenta, deixa a sugestão de próximos vídeos para que a gente possa continuar fortalecendo essa comunidade. Vamos para as alternativas. A outra coisa, caso você tenha interesse em me seguir também no Instagram, @prof. Vinícius Magalhães. Primeira questão. Os diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, são amplamente utilizados no tratamento da hipertensão arterial. Sobre o mecanismo de ação desse fármaco, é correto afirmar que. Aqui está trazendo para a gente a solicitação da alternativa correta sobre a hidroclorotiazida, que é a questão já diz que é um diurético tiazídico. A classe da hidroclorotiazida é um diurético tiazídico. Vamos para a alternativa letra A. A hidroclorotiazida atua inibindo a enzima renina, reduzindo a produção de angiotensina 1 e, consequentemente, a vasoconstrição. A alternativa letra A, ela está errada porque está afirmando que a hidroclorotiazida atua na enzima renina. Não tem participação, a hidroclorotiazida não tem participação no sistema renina, angiotensina e aldosterona. Quem vai fazer essa atuação nesse sistema são os BRAS e os IECA, certo? Letra B. A hidroclorotiazida promove a vasodilatação por meio da estimulação dos receptores beta-adrenérgicos no sistema cardiovascular. Também uma alternativa errada, porque a hidroclorotiazida não vai fazer a participação, não estimula os receptores beta-adrenérgicos. Hidroclorotiazida não estimula receptores beta-adrenérgicos. Na letra C, diz: a hidroclorotiazida atua bloqueando os canais de cálcio nas células musculares lisas vasculares, promovendo relaxamento vascular. Essa alternativa ela está trazendo para a gente um mecanismo de ação de outra classe de fármaco, que são os BC6, bloqueadores dos canais de cálcio. Quem faz isso não é hidroclorotiazida. Quem faz essa descrição trazida pela letra C são os bloqueadores dos canais de cálcio. Também está errado. Na letra D, diz: a hidroclorotiazida reduz a pressão arterial por meio do aumento da produção de óxido nítrico, um potente vasodilatador. A hidroclorotiazida, ela não faz isso. Não tem esse efeito. O efeito da hidroclorotiazida já está
já é trazido aqui no enunciado, que é um diurético. A redução da pressão arterial, ela ocorre pelo efeito diurético da hidroclorotiazida, não pelo aumento da produção de óxido nítrico, tá? A função da hidroclorotiazida é ter um efeito diurético que vai ter ali um impacto na redução da pressão arterial. Letra E, também está errada a letra D. Letra E. A hidroclorotiazida inibe a reabsorção de sódio e cloreto no túbulo contorcido distal do néfron, levando à excreção urinária desses íons. Está perfeita essa alternativa. O nosso gabarito é letra E, porque a letra E traz aquilo que a hidroclorotiazida ela vai fazer no organismo humano, que é inibe a reabsorção de sódio e cloreto no túbulo contorcido distal do néfron, que o néfron é a nossa unidade funcional do rim, levando à excreção de urina desses íons. Para não esquecer sobre hidroclorotiazida quando for perguntado, você vai lembrar onde que ela atua, que é no túbulo contorcido distal, que vai bloquear o cotransportador de sódio e cloreto, vai ter um resultado que é a diurese e o resultado final, que é a redução da pressão arterial. Outra informação que é importante sobre a hidroclorotiazida é quanto à sua classe. A hidroclorotiazida é um diurético classificado como diurético tiazídico. Questão número 2. Pergunta sobre a amlodipina. A amlodipina é um fármaco antipertensivo que atua como? Letra A, diurético com efeito antipertensivo. Será se a amlodipina faz isso? Ela tem efeito diurético? Não tem a ação diurética. Amlodipino não é diurético. Ele pertence à classe dos bloqueadores dos canais de cálcio. Alternativa letra B. Agonista GABAérgico com efeito ansiolítico. Também está errado. Não é agonista GABAérgico. Você já sabe que é um BCC. A letra A e letra B está errada. Letra C. Bloqueador do canal de sódio com efeito antiarrítmico. Está errada essa alternativa. Por quê? Bloqueadores dos canais de sódio são antiarrítmicos. Antiarrítmicos. Exemplos de antiarrítmicos que a gente conhece: lidocaína. Lidocaína. Não tem nada a ver com amlodipino, que é um antipertensivo. Letra D, bloqueador do canal de cálcio com efeito antipertensivo. Este, sem dúvida, é o nosso gabarito, tá? É o nosso gabarito, porque o amlodipino, ele tem essa ação de bloqueio dos canais de cálcio. Esse bloqueio dos canais de cálcio, os canais de cálcio do tipo L, grava essa informação, cálcio tipo L. Vai ter uma ação de vasodilatação, amlodipino, e vai reduzir resistência vascular periférica e depois, consequentemente, o resultado que é esperado, que é a redução da
pressão arterial. Letra E, agonista dos receptores beta com efeito antihipertensivo. Não tem ação sobre os receptores beta. Quem vai atuar sobre os receptores beta são os beta bloqueadores. Por exemplo, o famoso propranolol, atenolol, carvedilol e etc. Nosso gabarito, então, ficou letra D, da questão 2. Questão 3 agora. São 20 questões. Se você está acompanhando o raciocínio, está gostando da aula, já aproveita, começa a acompanhar o canal, curte, compartilha esse vídeo com quem está no desespero para aprender antihipertensivo e quer aprofundar com questões realmente que vão fazer valer a pena você ficar horas aqui maratonando no canal, assistindo às aulas e evoluindo com a disciplina de farmacologia e terapêutica. Questão 3 diz o enunciado: os beta-bloqueadores são amplamente utilizados no tratamento de diversas condições cardiovasculares, incluindo hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e algumas arritmias. Perfeito. Realmente, os beta-bloqueadores têm essa função. Assinale a alternativa que apresenta dois fármacos pertencentes à classe dos beta-bloqueadores. Ficou fácil, porque na questão passada eu já te trouxe exemplos de beta-bloqueadores. Letra A, losartana e valsartana. Losartana e valsartana não são beta-bloqueadores, são BRA, da classe dos BRAs. Errada a letra A. Letra B, atenolol e metoprolol. Atenolol e metoprolol é a nossa alternativa correta. São beta-bloqueadores. Letra C, anlodipino e nifedipino são bloqueadores dos canais de cálcio. Anlodipino e nifedipino. Errada. Letra D, enalapril e captopril. Enalapril e captopril pertencem à classe dos IECA. E letra E, hidroclorotiazida e clortalidona. Hidroclorotiazida e clortalidona são exemplos de diuréticos tiazídicos. Uma dica para você não se perder com quais são os beta-bloqueadores quando o assunto for antihipertensivo, eles terminam, em sua maioria, com OL. Propanolol, carvedilol. Qual é o outro que eu citei? Atenolol, sempre termina com OL. Tem até eu colocar o outro L aqui, LOL. Tem essa terminaçãozinha. Ajuda na hora de memorizar. Questão número 4 agora? Isso, número 4. Questão número 4. Caiu na Unesc 2024. Que pede para você assinalar com verdadeiro ou falso as alternativas afirmativas abaixo. Na primeira, afirmativa diz que os bloqueadores dos canais de cálcio de liberação retardada ou aqueles com meias-vidas longas proporcionam um controle mais uniforme da pressão arterial e são mais apropriados para o tratamento da hipertensão crônica. Verdadeiro ou falso?
super verdadeiro, super verdadeiro. Porque quando nós temos bloqueadores dos canais de cálcio e tem a sua liberação retardada, eles vão realmente, ou com meia-vidas mais longas, realmente eles proporcionam um controle mais uniforme. Por quê? Porque vamos ter um fármaco ali tendo uma meia-vida maior e a liberação dele sendo gradativa, certo? Proporcionando um controle melhor da hipertensão arterial sistêmica. Na segunda afirmativa, diz: as diferenças hemodinâmicas entre os bloqueadores dos canais de cálcio podem influenciar a escolha de determinado fármaco. Correto. Assim como toda classe de fármaco, vamos supor, aqui eu tenho uma caixa. E imagine que essa caixa seja uma classe de fármaco. E aqui eu tenho várias opções de fármaco: B, C, W, O, I. Cada letra representa um fármaco. Então, cada fármaco, não é porque ele é da mesma classe que ele vai ter uma ação igual. Não é necessariamente assim. Nem todos, na mesma forma, nem todos os bloqueadores dos canais de cálcio, eles vão atuar de forma igual. Não. Alguns atuam, mais a nível dos vasos, e outros têm uma ação mais, cardiovascular, certo? Alguns eles são mais têm uma ação mais a nível dos vasos, como amlodipino e nifedipino. E os que têm uma ação mais cardíaca, a gente pode citar o verapamil e o diltiazem, certo? A alternativa não tem letra. A terceira afirmativa, que foi a primeira, a segunda e a terceira. O diltiazem é o que apresenta maior efeito depressor sobre o coração, diminuindo tanto a frequência cardíaca quanto como o débito cardíaco. O verapamil tem ações intermediárias. O que essa banca aqui quis te colocar foi numa situação de dúvida, né? Que a banca ela trocou aqui, inverteu os medicamentos. Quem apresenta um efeito que, que é maior, que é maior depressor sobre o coração é o verapamil. E o diltiazem, ele possui esse efeito que é intermediário, tem ações intermediárias. Quem faz essa ação intermediária não é o verapamil, é o diltiazem. Então, aqui está falso. A quarta afirmativa é colocado: a dose dos bloqueadores dos canais de cálcio utilizadas no tratamento da hipertensão assemelham-se àquelas recomendadas para o tratamento da angina. Verdadeiro, verdadeiro. São semelhantes, sim. A nossa alternativa ficou a alternativa letra B. Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Próxima pergunta, questão número 5, que caiu na Fundatec 2024. Acerca do uso de antihipertensivos na gestação, é correto afirmar que
Sobre antihipertensivo na gestação, o que mais cai em prova é perguntando sobre qual é o fármaco que é escolhido de primeira linha. Quase sempre, assim, mais de 60, 70% das questões tem como alternativa metildopa. Por que que eu estou colocando essa observação logo no início? Porque quando as bancas costumam pedir um medicamento para você assinalar qual que é a opção que é de primeira linha no tratamento da hipertensão na gestação, metildopa, ela está lá presente. É um tema que cai bastante em prova e você não pode deixar de ter isso na sua anotação e na sua cabeça. Metildopa, tratamento aí de primeira linha para hipertensão na gestação. Sobre o uso de antihipertensivo na gestação, é correto afirmar que: letra A, succinato de metoprolol é um antihipertensivo contraindicado durante a gestação. Não, gente, não é contraindicado o metoprolol na gestação. Não é contraindicado. Está dizendo que é contraindicado. É um antihipertensivo contraindicado. Não é contraindicado. A alternativa A está errada. Está pedindo a opção correta. Letra B. Gestantes com hipertensão crônica que estão em uso de diurético tiazídico podem manter seu uso, mas na presença de pré-eclâmpsia e ou crescimento intrauterino restrito, eles devem ser descontinuados. A alternativa B, ela é nossa opção correta. É uma conduta. Se a paciente ela já tem já está fazendo uso do tiazídico, ela pode continuar sim. Agora, se evoluiu o caso para uma pré-eclâmpsia ou um crescimento intrauterino restrito, aí sim eles devem ser descontinuados. Por quê? Porque a gente descontinua os diuréticos tiazídicos nessa situação de pré-eclâmpsia ou um crescimento intrauterino restrito, porque pode evoluir para reduzir ainda mais o volume plasmático e comprometer a perfusão placentária. Perfusão placentária. Alternativa letra B é o nosso gabarito. Já achamos o nosso gabarito. Então, as outras, C, D e E, estão erradas e vamos saber por que que elas estão erradas. Na alternativa letra C, diz que a espironolactona é uma medicação de segunda linha na gestação. Para começar, espironolactona, ela é contraindicada na gestação. Ela possui uma ação que a gente fala que é uma ação antiandrogênica. Ação antiandrogênica. Não se faz espironolactona na gestação, que pode interferir aí no desenvolvimento da genitália masculina. Genitália, quando é um menino, pode interferir na genitália desse menino. Sobretudo, quando essa utilização ela é feita ali no primeiro trimestre de gestação, período crítico para malformações desencadeada por medicamento. Letra C está errada. Letra D, bloqueadores dos receptores da angiotensina 2 e inibidores da enzima conversora de angiotensina são antihipertensivos indicados na gestação. Errado.
essa é uma alternativa que eu preciso chamar sua atenção, porque já anota aí no seu material que IECA e BRA, eles são contraindicados. Aqui tem inibidor da enzima conversora de angiotensina, IECA ah, e o BRA, bloqueador do receptor da angiotensina 2. Essas duas classes de antipertensivo, elas são contraindicadas e não indicados. Já anota no seu material. Nunca mais erre questão assim. Ou se você atua com, com gestantes, se ela chegar e disser para você, estou usando algum IEC ou algum BRA, tem que fazer a substituição por um fármaco apropriado na gestação. Não se faz, porque pode ter problemas de causar problema de insuficiência renal fetal, pode causar hipotensão fetal, ou até mesmo a morte desse feto. Então, não se usa. Letra E. Atenolol e propranolol são antipertensivos de segunda linha na gestação. O atenolol não é uma recomendação na gravidez, tá? Já o propranolol, a gente também ela faz parte dessas principais recomendações, né? Não faz parte das recomendações de utilizar na gestação, pelo risco eh, de causar algum problema aí na gestante. O atenolol não é recomendado, por quê? Porque pode causar problema no crescimento desse feto. E o propranolol, ele também não é uma recomendação para o tratamento da hipertensão arterial. Aí já está dizendo que é a segunda linha, quis te confundir aí, dizendo que é uma opção de tratamento. A nossa alternativa da questão 5 ficou letra B. Questão que pergunta sobre os BRAs. Em relação aos medicamentos utilizados no tratamento da hipertensão arterial sistêmica, assinale-se a questão 6. Assinale a alternativa que contém dois representantes da classe dos bloqueadores dos receptores da angiotensina 2. Ramipril e perondipril. IECA. Faz parte do IECA, da classe IECA, não é BRA. Candesartana e omesartana, esta é a nossa opção, nosso gabarito. Verapamil e diltiazem são opções de bloqueadores dos canais de cálcio. Furosemida e espironolactona são diuréticos. Diuréticos, qual tipo de diuréticos? Diuréticos de alça. Furosemida, espironolactona, diuréticos de alça. Propranolol e bisoprolol são beta-bloqueadores. Nosso gabarito, questão aí presente de mãe, como diz a professora Natália Souza, nosso gabarito ficou letra B. A questão 7 agora, questão 7, que caiu no concurso da FCC 2022, diz o seguinte: hipertensão resistente é definida como pressão arterial que persiste acima da meta apesar de uso maximizado de. A questão quer saber se você sabe quando, qual a quantidade de medicamento que é usado numa hipertensão resistente. Ela juntou o conceito aqui de hipertensão resistente com a quantidade de fármaco. Na letra A, diz 3 antipertensivos de diferentes classes, sendo um deles um beta-bloqueador. Na diretriz,
no brasileira de hipertensão arterial não tem essa obrigatoriedade de um deles ser um beta bloqueador, não tem isso. Alternativa letra A está errada. Letra B, 4 antipertensivos de diferentes classes. É o seguinte, vamos se eu tenho eu digo que esse meu paciente aqui, ele faz uso de 4 antipertensivos, ele usa 4 antipertensivos, não necessariamente eu tenho uma definição, eu tenho uma caracterização de uma hipertensão resistente. A alternativa letra B está errada. Na letra C, diz 3 antipertensivos de diferentes classes somados à espironolactona. Perfeito. A alternativa letra C é o nosso gabarito, porque a espironolactona, ela é uma opção terapêutica para a hipertensão resistente, mas a, a banca, na verdade, é, o gabarito correto não é este. Eu só quero te dizer que me confundi aqui na resolução da questão. Na letra C, não é, espironolactona não é uma opção terapêutica para hipertensão resistente, ok, mas a banca tentou te confundir aqui sobre essa primeira parte. Então, a alternativa letra C, ela está errada. Porque a opção terapêutica é 3 antihipertensivos, sendo um deles um diurético. Muita atenção para resolver essa questão. Eu resolvendo, escrevendo aqui, acabei me confundindo. 3 antihipertensivos, sendo um deles um diurético. Correto. Porque a hipertensão resistente já está dizendo aqui para você que é aquela pressão que ela persiste mesmo acima, mesmo com o uso maximizado de 3 antihipertensivos, sendo um deles um diuréticos. A alternativa correta é letra D. A letra E está errada, que diz o seguinte: 4 antipertensivos de diferentes classes, sendo deles um diurético associado à amilorida. A amilorida, ela não faz parte aí da definição de hipertensão resistente, certinho? O nosso gabarito é letra D. Questão 8 agora. Na questão 8 que caiu na banca Avança São Paulo 2025, diz no enunciado: considerando a definição de hipertensão arterial resistente e qual é a porcentagem estimada de paciente hipertenso que apresentam essa condição? Novamente, uma questão que está envolvendo hipertensão arterial resistente e a porcentagem de pacientes hipertensos com essa condição. Na letra A, é informado: quando os níveis de pressão arterial permanecem maior que 120 por 80, com o uso de até 2 antipertensivos, essa alternativa ela está errada. A hipertensão ela não é definida por pressão acima de 12 por 8 e também muito menos com o uso de até 2 medicamentos. Não tem associação com essa hipertensão arterial resistente. Na alternativa letra B, quando a pressão arterial se mantém maior que 14 por 9, apesar do uso de 3 ou mais classes de antihipertensivo com pelo menos um diurético. Essa é a nossa opção correta, que a gente já resolveu essa questão aqui na questão passada, que a nossa alternativa foi 3 antihipertensivos, sendo deles um diurético. Você já sabe que essa é
a definição de hipertensão arterial resistente. É quando o paciente ele usa 3 fármacos, ah, antihipertensivos em doses adequadas, sendo pelo menos um deles um diurético, e a pressão, mesmo assim, se mantém elevada, acima de 14/9. A alternativa letra C, quando a pressão arterial é controlada com o uso de apenas um antihipertensivo, não é essa opção, porque está dizendo aqui se a pressão arterial é controlada, não há uma hipertensão resistente. Letra D, quando os pacientes têm pressão arterial controlada, mas com sintomas de hipertensão. Não tem essa participação aqui de controlada, ela fica descontrolada. Tem um descontrole. O controle ele é inadequado. Letra E, quando o paciente utiliza 4 ou mais fármacos antihipertensivos, mas ainda não tem pressão controlada. Apesar de pacientes com 4 ou mais fármacos possa apresentar uma hipertensão arterial resistente, essa não é a definição que aparece na diretriz. A banca ela quer saber o que aparece em documentos oficiais. A banca ela quer saber aquilo que caracteriza a hipertensão arterial sistêmica, certo? Quando considerando a definição de a hipertensão arterial sistêmica, e o nosso gabarito ficou letra B. Questão número 9 agora. Na questão número 9 diz: os bloqueadores de receptor de angiotensina 2 constituem uma importante classe de antihipertensivos, atuando principalmente por meio do bloqueio dos receptores AT1 da angiotensina 2. Assinale a alternativa que apresenta 2 fármacos pertencentes à classe dos BRA. Letra A, losartana e valsartana. De cara que a gente já tem o nosso gabarito. Losartana e valsartana são classe de BRA. Enalapril e captopril e ECA, já conversamos que captopril, enalapril são IECA. Amlodipino e nifedipino são bloqueadores dos canais de cálcio. Atenolol e metoprolol são beta-bloqueadores. Hidroclorotiazida e clortalidona são diuréticos tiazídicos. Nosso gabarito ficou letra A na questão 9. Questão 10. Considerando efeitos farmacológicos sobre o sistema cardiovascular, a classe de fármacos que inibe a entrada de cálcio nas células musculares lisas vasculares, promovendo a vasodilatação e redução da pressão arterial, é denominada D. Eu acredito que essas duas questões aqui, elas estão de saliente, que já fizemos ela, mas bora fazer de novo para você fixar. É uma questão que está pedindo para você associar essa descrição com a classe farmacológica correspondente. Se está dizendo que envolve entrada de cálcio nas células musculares lisas vasculares, promovendo vasodilatação e redução de PA, não perca tempo imaginando qual é. Você já vai associar que é um bloqueador do canal de cálcio, e esses bloqueadores, bloqueador do canal de cálcio do tipo L. A alternativa da gabarito da nossa questão ficou letra B. Beta-bloqueadores não pode ser, bloqueador da enzima conversora de angiotensina também não, e antagonista dos receptores da angiotensina 2 também não. O gabarito ficou alternativa letra B da questão
10. Questão 11, caiu na Fundatec no ano passado, 2025, que está perguntando sobre hipertensão arterial resistente. Novamente, vejam como cai essa essa definição de hipertensão arterial resistente. Você já sabe o que é hipertensão arterial resistente, como que cai isso em prova. É um conceito muito cobrado, então eu recomendo que você anote no seu material de estudo. Letra A, hipertensão arterial não controlada em pacientes que utilizam 2 medicamentos antihipertensivos em doses máximas toleradas, sendo um deles um diurético. Não é a nossa opção. A gente já viu sobre isso. A letra B, hipertensão arterial não controlada em pacientes que utilizam 3 classes de medicamentos antihipertensivos em doses máximas toleradas, sendo um deles obrigatoriamente um diurético. A nossa alternativa correta, letra B, da questão 11. A letra C, hipertensão arterial com níveis pressóricos persistentes elevados, mesmo após a adesão de mudanças no estilo de vida, independente do uso de medicamento. Não caracterizou a definição certinho do que é uma hipertensão arterial resistente. A nossa alternativa letra C. Mudança no estilo de vida é importante? É. A, mas não define hipertensão arterial resistente. Letra D. Hipertensão arterial controlada com o uso de 2 medicamentos antihipertensivos após a exclusão das causas secundárias. Pressão arterial não está controlada. Né? Pressão arterial não é pressão arterial controlada, não vai ter uma definição correta que tu está pedindo, que é da hipertensão arterial resistente. Na letra E, a hipertensão arterial não controlada em pacientes com uso de pelo menos 4 classes de medicamentos antihipertensivos, sendo deles obrigatoriamente um diurético. Não é isso que a gente acabou de ver. A gente acabou de ver que são 3 fármacos, sendo um deles obrigatoriamente um diurético. E desses 3 fármacos, eles são utilizados em doses máximas toleradas. Questão 12. No tratamento da hipertensão arterial sistêmica, diversas classes farmacológicas podem ser utilizadas. Assinale a alternativa que apresenta fármacos que pertencem à classe dos bloqueadores dos canais de cálcio. Vamos para a letra A, losartana e valsartana. Losartana e valsartana, a gente já estudou que eles são BRA, bloqueador do receptor de angiotensina. Na letra B, é nalapril e captopril e ECA. Letra C, anlodipino e nifedipino é a nossa opção, bloqueador do canal de cálcio. Hidroclorotiazida e clortalidona são diuréticos tiazídicos e atenolol e metoprolol são beta-bloqueadores. Questão 12, nosso gabarito sendo letra C. Questão 13, caiu na FEPES 2019, que diz o seguinte: o uso racional de antihipertensivos é condição importante da indicação do fármaco de acordo com cada paciente. Assinale a alternativa correta em relação aos antihipertensivos. Letra A. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina são a droga de escolha para o tratamento em negros asiáticos. Os IECA, eles não são drogas de primeira escolha para pacientes negros. Nesse público, nessa população, os diuréticos
tiazídicos e bloqueador de canal de cálcio, eles costumam ter uma resposta melhor, antipertensiva melhor. Não é a nosso gabarito. Na alternativa letra B, diz que os bloqueadores dos canais de cálcio são antipertensivos que mostram reduzir a morbimortalidade em idosos. É o nosso gabarito. Realmente, os BCCs têm essa participação de reduzir morbimortalidade nos idosos. Letra C. No tratamento da hipertensão arterial associada às insuficiências coronárias e vascular periférica, os beta-bloqueadores constituem a primeira opção. Não são primeira opção. Aqui o que está errado. Não constituem a primeira opção. Não são a primeira escolha, apenas pela presença de doença vascular periférica. Não é o nosso gabarito. Na letra D diz: os vasodilatadores de ação central são antihipertensivos que reduzem a morbidade e mortalidade nos pacientes com insuficiência cardíaca pós-infarto agudo do miocárdio, especialmente naqueles com baixa fração de ejeção ventricular. A banca aqui, ela quis te confundir, né? Quem, quem faz esse papel de reduzir mortalidade, morbidade pós-infarto, são os beta-bloqueadores, principalmente os beta-bloqueadores, têm essa participação, os IECA e os BRA. Mas se tiver a opção para marcar, tipo, qual que é, são esses três principalmente, tá? E não vasodilatador de ação central. Vasodilatador de ação central. Quem faz esse papel pós-infarto são essas três classes: beta-bloqueador, IECA e BRA. A alternativa está errada. Na alternativa letra E, os alfa-1 bloqueadores têm alta eficácia em monoterapia, portanto, não devem ser utilizados em associação com outros antihipertensivos. Eles podem sim ser utilizados, eles podem ser utilizados em associação e pode ser muito utilizado em pacientes com hiperplasia prostática benigna, os alfa-1 bloqueadores, certo? Então, é uma opção incorreta. Nosso gabarito na questão 13. Questão 13, gabarito letra B. Questão 14, assinale a alternativa que contém dois representantes do IECA. Não vamos nem perder tempo aqui. Beta-bloqueador, letra A, furosemida e espironolactona. Pense aí, qual que é? Ramipril e perindopril, terminou em pril. Pense e responda mentalmente. Losartana e valsartana, verapamil e diltiazem. A nossa opção que é IECA é a alternativa letra C. E as outras, o que que são? Losartana e valsartana são BRA. A furosemida e espironolactona são diuréticos de alça. Verapamil e diltiazem são opções que pertencem aos bloqueadores dos canais de cálcio. A nossa alternativa correta ficou a alternativa letra C. Questão 15 diz que o uso concomitante de enalapril e AINE pode resultar em... Essa é uma interação medicamentosa que, apesar de na prática clínica não ter tanto impacto assim, mas nas provas caem que enalapril e caem IECA e interação com AINES.
e ECA, eles interagem com AINES. Outra classe que interage com AINES, os BRAs. Os BRAs interagem com os AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. Se está tendo uma interação medicamentosa entre IECA e AINE, o que vai acontecer? Vai acontecer que os AINES, eles não vão, os AINES, eles podem interferir no efeito desse antihipertensivo, certo? Que é, letra A, reação adversa de hipersensibilidade causada pelo enalapril. Não acontece reação de hipersensibilidade nesse caso, nessa interação. Letra B, sinergismo terapêutico entre os dois medicamentos? Não tem sinergismo. O que acontece é que um medicamento aqui está atrapalhando o outro, está bagunçando o efeito do outro, por causa dessa interação medicamentosa. Letra C, usar potencialização da ação antihipertensiva do enalapril. Não é potencialização, é uma interação medicamentosa que vai ter redução, não potencialização. Interação medicamentosa, letra D, com redução do efeito antihipertensivo. Correto. É uma interação medicamentosa e pode ter redução da ação desse antihipertensivo. Sempre lembrar que não é somente com IECA, isso pode acontecer com os BRAs também. A opção correta é a letra D. Questão agora qual é? 16. 16. A questão 16. A hipertensão arterial é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a uma questão que eu trouxe, mesmo não tendo associação aí com medicamento, mas eu quis trazer essa questão para a gente não deixar de falar sobre o que é os valores que a gente teve, aquela modificação, né? Mas é importante que a gente sempre tenha números nos nossos resumos. Letra A, 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação antihipertensiva. Já é o nosso gabarito. O nosso gabarito, letra A. Na letra B, aqui tá no início, está correto, 140, pressão sistólica, diastólica maior ou igual a 70? Não, está errado. Letra C, 140, sistólica, ok. E a diastólica, pressão arterial diastólica maior ou igual a 80, está em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação antihipertensiva. A alternativa letra C está errada, porque aqui é 90, deveria ser 90, olha aqui 90, nosso gabarito, certo? Não caracterizando aí uma hipertensão arterial. Letra D, 140, ok, sistólica e diastólica não é o 75. Aqui deveria ser o 90. Letra E, 140 de sistólica e 85 diastólica. Não seria 85 aqui. Seria 90. Questão de decoreba. Aí você memoriza. Gabarito letra A. Que a hipertensão arterial é definida como uma pressão sistólica de 140 e diastólica maior ou igual a 190 em indivíduos que não estão fazendo uso de antihipertensivo. Questão 17 da temida FGV. Vamos ver o que a FGV está colocando aí para a gente. Os fármacos diuréticos
mais utilizados na terapia clínica podem ser classificados como inibidores da anidrase carbônica, diuréticos de alça, diuréticos tiazídicos, agentes poupadores de potássio, diuréticos osmóticos e agonistas do hormônio antidiurético. Ele quer saber a opção que apresenta os protótipos de cada classe, que é o seguinte: cada opção citada, ele quer um exemplo de fármaco. Vamos supor, diurético de inibidores da anidrase carbônica, diurético de álcool, tiazídico, a, a ordem que ele colocou, ele quer um exemplo de cada, respectivamente. Na letra A, furosemida, já começou errado, porque a furosemida não é, não é inibidor da anidrase carbônica. Já começou errado. Letra B. Letra B, diclorfenamida. Diclorfenamida é um inibidor da anidrase carbônica, tá correto. Furosemida é um diurético de alça, também está correto. Hidroclorotiazida é um diurético tiazídico, está correto. Espironolactona é um agente poupador de potássio, correto. Manitol é um diurético osmótico, certo. E vasopressina é um agonista do hormônio antidiurético. Nosso gabarito, sem dúvida, é letra B. As outras só estão fora de ordem, então não compreende o nosso gabarito. 17, letra B. Questão 18, de acordo com a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a espironolactona possui papel importante no manejo da hipertensão arterial sistêmica, especialmente em determinados cenários clínicos. Sobre esse fármaco, assinale a alternativa correta. Letra A. A espironolactona é considerado medicamento de primeira linha para o tratamento inicial da hipertensão arterial em monoterapia, independente das características do paciente. Essa alternativa ela está errada, porque espironolactona ela não é primeira linha, não é primeira linha, e ela não é indicada para monoterapia. A espironolactona não é primeira linha e não é indicada para monoterapia. Letra B diz: seu mecanismo de ação consiste no bloqueio dos canais de cálcio tipo L, promovendo vasodilatação periférica. Aqui perguntou sobre espironolactona na questão. Espironolactona não tem atuação sobre bloqueadores dos canais de cálcio tipo L. O mecanismo da espironolactona é outro. A opção está errada. Letra C. A espironolactona é contraindicada em pacientes com hipertensão resistente, devido ao elevado risco de hipotensão grave. Alternativa errada, porque a espironolactona ela não tem essa contraindicação em pacientes com hipertensão resistente. É muito, pelo que a gente viu, já estudou com as questões, é o contrário. É um medicamento que ele é escolhido como quarta droga em uma situação de um paciente que tem hipertensão resistente. Na alternativa letra D, que a espironolactona é recomendada, que o nosso gabarito, a espironolactona ela é recomendada como fármaco de escolha na quarta etapa terapêutica da hipertensão resistente, devendo-se monitorar a função renal, os níveis séricos de potássio durante o
tratamento. Por quê? Porque a espironolactona, ele é um diurético que ele poupa potássio, ele permite com que o corpo da pessoa não elimine o potássio, podendo causar hipercalemia. Hipercalemia. É uma informação importante sobre diurético que a espironolactona, ela é poupadora de potássio, precisa monitorar potássio por risco de hipercalemia. Na letra, nosso gabarito da questão, qual é o número? 18. Número 18 é letra D. E na letra E, diz que o uso da espironolactona está associado à redução dos níveis séricos de potássio, sendo indicada principalmente para paciente com hipocalemia. É o contrário. A espironolactona está associada ao aumento dos níveis de potássio, porque ela poupa potássio. Então, ela aumenta o risco, sendo indicada principalmente para pacientes com hipocalemia, ela aumenta o risco de hipercalemia, porque ela poupa o potássio. Então, tá? A opção está errada. Questão 19 e antepenúltima. Em relação aos antihipertensivos, assinale a alternativa que contém dois representantes das classes dos beta-bloqueador. Agora ficou fácil. Beta-bloqueador, a dica que termina com LOL. Propranolol, Carvedilol, todos os fármacos antihipertensivos que vão ter essa terminação são beta-bloqueadores. Ramipril e letra A, ramipril e perindopril, não é. Letra B, candesartana e omesartona também não. Verapamil e diltiazem não, que são bloqueador do canal de cálcio. Letra D, furosemida e espironolactona também não. Bisoprolol e carvedilol, né, o que termina em LOL. Então, alternativa correta, letra E. Nosso gabarito. Já resolvemos bastante questão assim, parece que é repetitivo, mas eu estou trocando aqui as classes para você assinalar, porque essa questões assim caem bastante em prova de concurso de residência ou NARI, caem bastante em provas em gerais. Questão 20, última questão. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina constituem uma das principais classes de medicamentos empregadas no tratamento da hipertensão arterial e da insuficiência cardíaca. Assinale a alternativa que apresenta dois fármacos que pertencem à classe dos IECA. Uma questão muito parecida com o que a gente já resolveu na 19. Estou colocando para você fixar, tá? Alternativa, a gente já até resolveu essa questão. Letra, letra A, que é o nosso gabarito, enalapril e captopril, losartana e telmisartana é um BRA, atenolol e bisoprolol é um beta-bloqueador, anlodipino e verapamil, bloqueador de canal de cálcio, hidroclorotiazida e indapamida são diuréticos tiazídicos. Eu vou fazer uma tabela com você com os principais fármacos antihipertensivos e os nomes que você precisa memorizar. Vamos lá. Colocar aqui, não tem mais espaço no meu slide. Diuréticos tiazídicos. Vou colocar tiazídicos, só um instante. Aumentar mais 2 linhas no meu slide. Diuréticos tiazídicos.
Os principais fármacos antihipertensivos, diuréticos, que você precisa lembrar, diuréticos tiazídicos, diuréticos de alça e diuréticos poupadores de potássio. Diuréticos tiazídicos, os três principais são hidroclorotiazida, indapamida e clortalidona. Já os diuréticos de alça, você vai lembrar da famosa furosemida. E o diurético de potássio, é mais trabalhado em questão de provas de seletivos, a espironolactona. Mas também pode vir a amilorida, pode vir a triantereno, pode vir a espleronona. O que é principal do diálse é a furosemida e do poupador de potássio, a espironolactona. Temos os IECA, exemplo de IECA. Captopril e enalapril. Não pode ir para a prova sem lembrar e esses dois, captopril e enalapril, são os que aparecem mais nas provas. Tem outras opções que terminam com pril, ramipril, lisinopril. O que aparece mais em prova é captopril e enalapril. E os BRAs, bloqueador dos receptores de angiotensina 2, a famosa losartana, sem dúvida. Também pode vir a valsartana. Já vi algumas questões trabalhando a olmesartana e a candesartana. Bloqueador dos canais de cálcio. Bloqueador do canal de cálcio, você precisa diferenciar que eles são divididos em bloqueador do canais de cálcio, que são os hidropiridínicos, e a gente tem também a outra divisão, que são os bloqueador do canal de cálcio não dihidropiridínicos. Piridínicos. Dihidropiridínicos são anlodipino, nifedipino. Já os não dihidropiridínicos é o verapamil e diltiazem. Vou colocar mais um slide aqui para a gente terminar o nosso esquema. Depois você organiza isso daí numa tabela para ficar melhor o seu resumo. A gente tem os bloqueadores, os beta-bloqueadores em propranolol, carvedilol. O propranolol, carvedilol, atenolol. Parecido com os beta-bloqueadores canais de cálcio, os beta-bloqueadores também têm divisão. Aí depois, em outros vídeos eu trabalho isso, né? Que é
os seletivos, os não seletivos, beta-bloqueador com ação em alfa-1. Não se esqueçam de ter em mente que os beta-bloqueadores eles também têm essa divisão de não seletivos, seletivos e tem os beta-bloqueadores com ação em alfa-1. Não se esqueçam, porque aí cada bloco desse vai ter exemplos de fármacos. Por exemplo, bloqueadores não seletivos. Bloqueadores não seletivos, a gente vai ter o propranolol. O bloqueador, beta-bloqueador com ação em alfa-1, carvedilol. Bloqueador seletivo, a gente vai ter o atenolol, por exemplo, certo? Os bloqueadores, eles têm essa divisão. Alfa-1 bloqueador, que algumas provas cobram. Alfa-1 bloqueador, que aí já entra 3 fármacos, que é a prazosina, doxazosina, e terazosina. Os agonistas alfa-2 centrais, que é a metildopa. Lembra da metildopa? Metildopa, fármaco muito utilizado no tratamento da hipertensão arterial na gestação. Metildopa tem outro exemplo de alfa-2 central, que é a clonidina. E os vasodilatadores diretos, temos a hidralazina e o minoxidil. E por fim, a gente tem os inibidores diretos da renina. Inibidores diretos da renina, que a gente tem a opção do alisquireno. Se perguntasse numa prova, quais são os fármacos que atuam no sistema renina, angiotensina e aldosterona? A gente tem os inibidores diretos da renina, e também a gente tem os IECA e os BRA. São opções que atuam no sistema renina, angiotensina, aldosterona. E se você quer dar uma olhada, se atualizar sobre as novas recomendações sobre o tratamento da hipertensão arterial, tem um vídeo também aqui sobre essas novas atualizações dos valores de pressão arterial, bem como outros vídeos similares sobre esse assunto. Não se esqueçam depois de parar o vídeo, resolver a questão, depois conferir o gabarito. Eu vou deixar aqui na descrição alguns materiais complementares que podem ser úteis no estudo para sua preparação para sua prova. Até breve.